Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o João Carlos de Freitas, que vai trazer as melhores histórias para relembrar o nosso futebol. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu travei de novo, João. Aprendeu, né? Aprendeu, né, Carol? Carol? É, porque boa tarde, bom dia, boa noite, né? Cada um que faça o seu tempo aí, né? Exatamente. Quando a gente poderia imaginar, né, que um dia o leitor, internauta, né, telespectador, ouvinte, né, fala, não, peraí, eu vou assistir, ouvir o programa a hora que eu quiser. Na hora que eu quiser, o horário exatamente. É meu, né? Essa é a grande sacada. Bom, Carol, como não poderia deixar de ser, né, essa semana aqui a gente perdeu o Dudu, né, no sábado. Sim. Então é muito justo que a gente relembre um pouquinho da carreira do Dudu, com homenagem assim, aos mais experientes, aqueles que acompanharam a carreira do Com Dudu. certeza. E também aos palmeirenses, porque a vida do Dudu foi muito ligada ao Palmeiras, né? Aos afianos, né? Porque o Dudu é de Araraquara, começou a sua carreira lá em Araraquara. E, claro, a seleção brasileira, né? O Dudu vestiu 3 camisas, né? Da Ferroviária no início, do Palmeiras, que foi o tempo que ele ficou maior, o tempo que ele se impôs, né? E depois também suas idas para a seleção brasileira. Então, nós perdemos um ícone, né? Uma referência. Tanto que você se lembra depois do jogo contra o Paraguai, né? Da seleção brasileira? Sim. Na entrevista do Dorival Júnior, ele ficou muito emocionado, né? Ficou. Então, para aqueles que lágrimas, todo mundo sabe, né? Mas sempre tem aquele que é o Dorival Júnior, é sobrinho do Dudu, né? Dorival Júnior é sobrinho do Dudu. Eles são até parecidos fisicamente São. Um pouquinho, né? Verdade, é verdade. Eu vi os dois jogar. Para jogar, eles eram um pouco diferentes, né? O Dorival jogou no Guarani. Em dado momento da sua carreira, o Dorival jogou no Guarani. O Dudu sempre lá. Mas o Dorival era mais, como jogador, ele era um pouquinho mais versátil, né? Ele era, vamos dizer assim, ele era mais um segundo volante, né? Que naquela época tínhamos o primeiro volante, o segundo. O Dudu já era mais um primeiro volante, né? Um cão de guarda. Ele era o carregador de piano do Ademir da Guia, não é mesmo? Então a gente sempre... É interessante, né? Outro dia faleceu o Ralph. Nossa, eu que vi de gente falar assim, morreu Christian Ralph. É a mesma pessoa, né? Outro dia também, né? Como é que é? Sandy Júnior. Sandy Júnior vamos parar, quer dizer, né? Então, Sandy Júnior casou. Sandy Júnior casou com o menino lá, já separou. Ou de quem é o pai da Sandy, né? O Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. Quem é o pai da Sandy? É Chitãozinho Chororó. É assim, né? Então o Dudu e Ademir ficou muito assim, ficou muito marcada, né? Foi uma dupla casada. Eu costumo até dizer assim nos meus comentários, né? Lá nas minhas tribunas, que zagueiro, né? Quando eu analiso o zagueiro. Então, o zagueiro central com o quarto zagueiro. Eu digo assim que chega um ponto da carreira, se eles jogam muito juntos e dão certo, eu costumo dizer que eles ficam casados. Até eu brinco, falei, precisa ir no cartório, passar papel. E teve Oscar e Dario Pereira, né? Eu falei, eram casados. Oscar e Amaral, né? Que outro dia nós falamos, né? Tiveram um casamento curto na seleção brasileira, mas era um casamento. É aqueles dois estilos que se completam, né? Luiz Pereira e Alfredo, já que nós estamos falando do Palmeiras, né, do Dudu, que jogou com esses dois monstros também. Então, eram casados. Oscar e Polozzi na Ponte Preta. Edson e Gomes no Guarani foram casados. Essa brincadeira, os né? Zagueiros têm que ser casados. E o Dudu era casado com o Ademir, né, como volante e o Ademir como meia. Diga-se. Né, sempre o Ademir foi um dos maiores meias que o mundo pôde contemplar, né? Infelizmente o Ademir não teve uma carreira assim do nível dele, né? Por N razões, mas era bonito ver os dois jogarem. Por quê? Porque o Dudu era eles falavam assim que era ladrão de bola, que era o cara que desarmava bem. Não adiantava, né? Até o Pelé de vez em quando passava uns apuros com o Dudu, né?
E assim eles foram, enquanto o Dudu roubava, né? O Ademir, com a bola no pé, construía, cabeça erguida, né? Elegante, não desmanchava o cabelinho dele. Foi um dos jogadores mais elegantes. Mas a gente realmente tem que reverenciar essa passagem do Dudu pelo futebol, por tudo, né? Eu me lembro, né? Isso é tudo da minha memória, não estou pesquisando nada por enquanto. Quando eu escrevi o texto, aí tem um pouquinho de pesquisa, né? E aí a gente vai saber alguns detalhes de pesquisa. Mas a minha memória vai lá em Araraquara, né? Quando ele começou menino. A Ferroviária tinha um grande time, né? Tinha Bazani, que também passou aqui por Campinas, tinha Beni, Teia, Pio, né? Jogadores, Rosan, goleiro, que foram depois jogar em grandes times, muitos deles para o Palmeiras. E o Dudu jogava naquele time da Ferroviária. Como o Palmeiras, Carol, o Palmeiras ele tinha uma filosofia, né? Hoje, a gente pode dizer assim, o Palmeiras de hoje, o conceito do Palmeiras de hoje é base, né? Você vê que eles estão trabalhando muito a base, né? Só o que venderam de jogadores agora da base, grandes jogadores. Então, hoje a gente pode dizer que a escolha do Palmeiras foi apoiar a base. Como o Santos fez uma época, né? O Santos, isso. O Santos sempre tem, né? Uma joinha escondida. Uma vez ali, apareceu um menino 10 lá, tal de Edson. Começou lá a história, né? Lá. Então, o Santos tem uma história, né, um pouco mais comum nesse aspecto. Mas o que o Palmeiras fazia década de 60 e década de 70? O Palmeiras ele montava o time dele mais ou menos baseado numa seleção do interior de São Paulo, né? Agora mesmo, o Palmeiras ele não faz mais isso, até porque o interior de São Paulo mudou muito, né? O Campeonato Paulista é muito curto, podemos dizer assim que não é mais, né? O interior de São Paulo não é mais aquele celeiro de tantos tempos atrás. Mas o Palmeiras ainda continua fazendo uma coisa que você já até percebeu. Todo o Campeonato Paulista ele tira um jogador. Ele tem, nos últimos 2 anos, né? Bom, quem que é o marvado que eu chamo, né? O cara que joga bem, né? Esse ano aqui. É o Richard Rios, que estava aqui no Guarani. Então, o Palmeiras fez um olhar, foi lá e pumba. O Richard Rios hoje é jogador importante do Palmeiras, é do interior de São Paulo. Agora último Campeonato Paulista. Quem que é o bom aí do Campeonato Paulista? Ele olhou Rômulo, do Novo Horizontino. Então ele foi lá e contratou o Rômulo. Dá sempre uma peneirada, né? Então ele tem contratado, né, orientado até pelo Abel, aí eles têm feito isso. Mas no passado, não, ia todo mundo. Quem é o melhor goleiro do interior? É o Rosan, que é da Ferroviária. Então o Palmeiras ia lá e contratava. Quem que é o melhor lateral direito do interior? Eurico, era do Botafogo de Ribeirão. O Palmeiras ia lá e contratava. Zagueiro, Luiz Pereira. E assim por diante, né? E o Dudu foi numa dessa, porque nos campeonatos, 1964, ele se destacou muito na Ferroviária. E o Palmeiras tinha uma dupla de meio campo, que naquela época, quando você falava dupla, era dupla mesmo, né? Hoje, quadrada, naquela época eram 2. Era um volante, a gente falava médio volante, e um meia, né? A gente falava ou meia armador ou meia esquerda, era essa nomenclatura. Hoje é um monte de coisa aí que mudou. Então o Palmeiras tinha Zequinha e Chinesinho, que eram os dois. Só que eles estavam terminando, né? Eles eram grandes jogadores também, mas eles estavam já no ocaso da carreira. O Chinesinho tinha saído do Palmeiras, foi para o exterior, né? O Zequinha já estava também em vias de já se aposentar, essas coisas. Então precisavam de alguém, aí foram buscar o Dudu. Então chegou o Dudu, né, de Araraquara, e chegou o Ademir da Guia. Né? O Ademir da Guia é curioso, ele sai lá, ele era do Bangu, filho do Domingos da Guia. Então ele sai do Rio e ele vem para o Santos. Mas aí, por essas e outras, o Santos ia contratar o Ademir da Guia, mas aí, por essas e outras, o Palmeiras entrou na jogada e o pai dele falou, vamos lá para o Palmeiras. Então foi ali que o Ademir foi para o Palmeiras. Então nós tínhamos aí um do Rio, né, um carioca, tímido. Ademir, você deve ter conhecido o Ademir da Guia, assim, tímido, assim, né, um carioca
Assim, um carioca diferente, que todo carioca... Isso que eu ia falar, um perfil diferente pouquinho dos cariocas. Carioca é extrovertido, né? Alegre, falastrão. Ele era exatamente o oposto. E o Dudu, que era um caipirão, lá de Araraquara, né? Acho que de caipira você entende bem, porque... Pois é, eu sou ali da região um pouquinho mais para frente. Você está meio perto ali, não é mesmo? Então, o interior de São Paulo tem uma cultura toda própria, por isso que a gente fala caipira. E eu sempre falo para as pessoas que são do interior, não abandonem, né, esse estilo, essência, né? Essa essência, né? O jeito de falar, a linguagem, como a gente fala assim, a variável regional do sotaque, tudo isso. Falo até para os caras de Piracicaba, né? Que lá vai bem arrastado. É marcante. Então veio lá o Dudu, o caipirão lá de Araraquara, e veio o Ademir. E eu acho que foram apresentados, né? O Tira brincou com o negócio do cilindro. Prazer, eu sou o Dudu e eu sou o Ademir. E aí começaram a jogar juntos, né? Jogar juntos no Palmeiras, né? O Palmeiras formou, em 10 anos, ele formou 2 academias, né, que se chamavam Academia do Futebol. Uma foi nessa década de 60, meados de 1960, onde o Dudu e Ademir começaram a se impor, e outra depois, 72, 73, com a segunda academia, que essa já era até mais presente a filosofia de trazer jogadores do interior de São Paulo. E na primeira academia, o Dudu se deu muito bem junto com o Ademir, formaram, de fato, acho que uma das maiores duplas de meio de campo do Brasil. Foram para a seleção, nós tivemos uma chamada Taça das Nações aqui no Brasil, disputada no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Maracanã e Pacaembu. E o Dudu participou, foi titular dessa seleção. A seleção, o Palmeiras é o único time brasileiro que vestiu a camisa da seleção na inauguração do Mineirão. Todos os jogadores do Palmeiras. Olha que curioso. Naquela época a CBD era uma partida de inauguração, de festivo contra o Uruguai, não tinha muita alternativa de convocar a seleção, então o Palmeiras, que era a academia, foi lá e vestiu, comandado pelo Firpo Nunes, né? Ernesto Firpo Nunes, que era um argentino, que foi o único estrangeiro que dirigiu a seleção brasileira, portanto. Né? Olha só. E nós ganhamos do Uruguai, 3-0, na inauguração do Mineirão. Foi o Palmeiras, uma conquista que o Palmeiras, assim como o Mundial do Palmeiras... Mundial do Palmeiras... Brincadeira, gente. Os palmeirenses são de pegar. Vão ficar bravos comigo. Só que o 1965 é fato, né, real, não que o de 51 não fosse. E aí inauguraram, e aí isso ficou, quero dizer assim, que ficou como um troféu, ficou como uma conquista do Palmeiras, essa participação, jogando e inaugurando o Mineirão. E ali o Dudu foi um grande destaque, né? Então ele começou a se impor por ali. E foram aí, vida adentro do futebol, sempre como titular. E o Dudu era assim, Carol, ele não era elegante no jeito de jogar, né? Diferente do Ademir. É por isso que até que acho que eles combinavam. O Dudu era duro mesmo, duro, e era líder, né? Ele é quem comandava, faz isso, faz aquilo. Chegou a ser capitão do Palmeiras, essas coisas todas aí. Mas realmente a especialidade do Dudu era o contenção, que naquela época, nos anos 60, foi chamado de cabeça de área. O cabeça de área que a gente ouve falar até hoje, ele vem daquela época e foi criado pelo Elba de Padua Lima, que era um estrategista, né? Ele peão, um grande jogador, depois foi treinador, e como treinador ele era estrategista. Então o que acontecia lá? Por que surgiu o cabeça de área? Porque o Botafogo tinha uma linha lá com Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. Eles eram fantásticos. Sim. No Rio. Eles ganharam. Aí, para segurar aqueles caras, o Elba de Padua Lima inventou então o cabeça de área, que era o Denilson, né, que jogava no Fluminense, quando ele treinou o Fluminense. Então, a partir dali, denominou-se a dizer que esse tipo de jogador, que era o contenção, era o cabeça de área, que era mais ou menos o que o Dudu fazia. Tanto que acho que o Dudu, se você for pegar gols na carreira dele, tem muito pouco, né? Acho que não deve passar em tanto tempo, aí não passa de 5, né, por aí. Mas muito eficiente, né? Muito eficiente e muito reconhecido, impressionante, carismático. A torcida do Palmeiras o tinha como ídolo. Tanto que
na partida agora do Clássico, Palmeiras e Corinthians, na última segunda-feira, houve um minuto de silêncio, em homenagem ao Dudu. E a torcida toda, a maioria daqueles torcedores não conheceram o Dudu. Né? Lógico. Ele morreu com 84 anos. Mas conheceram a história dele, né? Conheceram a história dele. Então, foi uma comoção, comoção. né? Dudu, todo mundo gritando, Dudu. E assim foi feita uma homenagem justa, correta, que praticamente representou ali, esses torcedores do Palmeiras representaram os pais deles, né? Os avós deles que viram o Dudu jogar, que participaram. Com certeza. E assim foi o Dudu. Depois ele foi treinador, né? Ele encerrou a carreira, meados dos anos 70, ele encerrou a carreira, foi treinador do Palmeiras, foi treinador da Ponte Preta, treinou a Ponte Preta. Olha, né? tem uma história. Teve uma carreira boa. E assim, para acrescentar alguma coisa, né, da minha pessoalidade com a história, ninguém sabia o nome do Dudu. Dudu, que naquela época era muito apelido mesmo, né? Sim, todo mundo tinha um apelido. E não tinha nome composto, geralmente não. Era Dudu. Então, para mim, era Dudu. Um dia, eu fiquei sabendo o nome dele. Né? Mas como é que eu fiquei sabendo o nome dele? Eu fiquei sabendo o nome dele por causa do Armando Marques. O Armando Marques era o melhor árbitro que nós tínhamos no Brasil na época. Né? E o Armando Marques, ele não chamava nenhum jogador pelo apelido. Olha, não sabia disso. Não, ele não chamava nenhum jogador. O que ele fazia, Carol? Antes de entrar em campo, ele decorava os nomes. Pelé, Senhor Edson. Uma vez ele expulsou Pelé. Senhor Edson, o senhor está expulso. Ele fazia assim, ele era contundente, né? E expulsou Pelé, foi o primeiro árbitro a expulsar o Pelé, né? Bravo. E ele chamava pelo nome. Aí ele contou, falou assim, então, eu estava assim, eu estou imitando ele, era mais ou menos isso mesmo. Eu estava apitando o jogo do Palmeiras e eu precisei chamar a atenção do Dudu. Mas eu não chamo Dudu, não chamo pelo nome, pelo apelido do Dudu. Eu chamei assim, ô Olegário, o senhor vem aqui, né? O senhor vem aqui e tal. E o cara ia, ele punha a mão, ele é nosso. Aquela época não tinha cartão muito caro. O cartão vem na Copa, né? Na Copa de 1970. A partir dali que vem o cartão amarelo. Mas não era muito comum, mesmo com a introdução do cartão amarelo, os árbitros, alguns eram antigos, tá? Eles preferiam e colocavam o dedo em Dá a bronca. Dá uma bronca, né? E o Armando, então, eu chamei o Dudu, mas o seu Olegário Tolói, era o nome do Dudu, né? Olegário Tolói de Oliveira. Então, eu decorei o nome, falei, Olegário Tolói, mas muita gente não se lembra ou não se atentou. Tanto que o nome do Dudu, se você falar, morreu o seu Olegário, quem que é o seu Olegário? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, né? Mas era Olegário. Como é que chegou a Dudu, será, né? Então, de Olegário? Olegário Tolói. Eu acho que é por causa do Tolói, mas essa história eu não sei. É uma boa coisa para a gente pesquisar. Puxa, no texto eu vou pesquisar, quem sabe eu consiga, né? Trazer esse detalhe. Agora, no último jogo, o Dorival, naquela comoção dele, como sobrinho, bom, nem daria, né? Porque ele estava mais ali comovido mesmo, estava muito abalado. Mas não era comum na imprensa, né? Não tem, mas é Dudu por causa disso. Realmente é uma boa. É uma boa curiosidade. Que pauta que você me levantou aí, né? Jornalista é isso aí, gente. Então, Carol, para encerrar, fica aqui contada como homenagem. Claro. Né? Um pouquinho, assim, um teaserzinho ali, um spoilerzinho da história do Dudu, como homenagem que passou pelo Palmeiras. Começou na Ferroviária de Araraquara, nossas homenagens a Araraquara, ao Palmeiras, a sua torcida que o idolatrou, e a sua vida como treinador, como desportista, e como exemplo, hein, que você viu que, poxa, um treinador de seleção brasileira, como é o Dorival. O Dorival. Né? Ele reverenciar no exemplo, né? na postura, né? Enfim, porque no futebol você conhece muito bem, né, que não é fácil. Não é sempre que se vê um profissional posturado, né? São poucos que a gente pode falar, pô, esse eu, né, põe a mão no fogo. E o Dudu teve esse conceito, teve esse reconhecimento de todos, né, que trabalharam com ele, da grande torcida. Então,
homenagem, né? E a gente deixa aqui também um abraço, né, para a família do Dudu, os nossos sentimentos, né? E cabe nos reconhecer, quer dizer, isso também é uma espécie de reconhecimento a tudo que ele fez, a tudo que ele prestou como serviço, como contribuição ao futebol, à Sociedade Esportiva Palmeiras, à Ferroviária e também à Seleção Brasileira. Tá certo, João. Se você quiser rever essa história ou conhecer outras, é só acessar o nosso canal do YouTube ou acessar o site do diariocampineiro.com.br. Até a próxima!